Olá a todos! Hoje vamos falar sobre o conceito de individuação, mais claramente a genialidade desse conceito. Este é um conceito que foi criado por Jung e está baseado em sua experiência pessoal. Jung não descobriu esse conceito estudando livros, mas vivendo a vida e tentando compreender a sua vida a partir daquilo sim que ele tinha estudado e a partir daquilo que ele precisa compreender. Então vamos falar hoje do conceito de individuação, em particular da genialidade deste conceito, porque é sobre ele que se funda o cerne da psicanálise ou da psicologia junguiana, como você quer chamar, tanto faz. E é também esse conceito que é levado adiante por Silvia Montefoschi. O conceito de individuação, assim, numa fórmula bonita, significa que você vai se tornar o todo de você, que você vai virar aquela totalidade que você está destinado de alguma forma a ser, que você vai expressar a tua inteireza e todo o teu potencial, como Hillman conta no seu livro A Semente de Carvalho, uma belíssima e muito efetiva metáfora, né? A semente, nós temos uma semente dentro e a gente vai ter que permitir que essa semente cresça e se torne aquilo que ela é. O que ela é, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Só sabemos ao permitir que ela se manifeste. É um grande desafio. Este é uma expressão do conceito de individuação. Na vida real, a coisa é complicadíssima, porém. E não significa nem um pouco você ser você mesmo. O que é você ser você mesmo? O que significa ser você mesmo? Se a gente não sabe quem somos, se nós somos a maior parte das vezes estamos identificados com uma persona, né? Que é a forma como nos construímos para nos adaptarmos ao mundo. Se essa persona, como disse um sonho, virou uma vestimenta, virou uma segunda pele que tirar sangra, né? Então você na verdade não sabe, conscientemente você não sabe quem você é. Então aquela ideia de ser você mesmo é muito vaga, muito vaga. Então no conceito de individuação é mais ou menos ser você, mas é um você que você não conhece, porque você está acostumado com você, mesmo que você seja do contra, isso também é uma persona. Mesmo que você saiba tudo aquilo que você não gosta, também é uma persona. Se você cresceu numa família extremamente quadrada e tradicional e convencional, e você construiu uma persona, você é o rebelde da família, é uma persona. Aí você vai para um grupo alternativo lá no mato da Amazônia, você vai criar outra persona lá. Você vai se adaptar àquele grupo, porque é isso que você está acostumado a fazer. Você se adapta a grupos, você desenvolve uma capacidade, como precisa ter, né? Só que não pode ter só isso. Uma capacidade de adaptação, de compreensão do ambiente. Você sabe, você descobriu que tem algumas questões da tua família, da tua cultura de origem que você não gosta. E você descobriu isso porque você leu, conversou, ouviu, falou com outras pessoas, e aí as ideias se juntaram e você, comprou aquilo. Não quer dizer que você teve um processo interno de elaboração. Você vai comprar um outro produto pronto. Que seja a ecologia, que seja uma maravilhosa ecocomunidade, que seja o que vocês quiserem, é algo pronto. Pode ter coisas boas, não é questão de bom ou ruim. É questão que isso não significa ser você mesmo. Você está se integrando a um novo grupo que já tem suas regras, seu jeito, e que vai se constituindo meio que sem uma direção consciente de alguém. É o grupo, ele tem uma vida própria. Todos os grupos têm. E nisso, como Jung explicou muito bem, né, se baseando na obra do antropólogo francês Lévi-Brul, no grupo acontece o abaixamento do nível de consciência. Então todo mundo, para ficar no grupo, se amálgama
e perde sua distinção, porque é a distinção e a diferença que cria atritos, que incomodam. Então a gente se adapta. Se na nossa família, vamos imaginar, vocês não conseguiam se adaptar, a gente não conseguia se adaptar, a gente, porém, desenvolveu uma casca de resistência e de oposição, que adquire novas palavras, novas etiquetas e que se vai de encontro a um outro grupo. E aí sempre mudamos 6 por meia dúzia. Dentro de uma concepção de individuação é 6 por meia dúzia. Muda nada. Então a questão da individuação é muito complexa, porque implica assumir a própria diferença, que é um processo longo e doloroso, e essa diferença ela vai se destrinchando entre a pressão que vem de fora, e todo grupo social exercita uma pressão sobre o indivíduo, está escrito em todos os lados na psicologia junguiana, e também uma libertação dos condicionamentos internos que prendem. Um deles, por exemplo, é o medo, né? Ou os seus traumas, as coisas que você não quer falar. Eu tenho pessoas, vejo em sessão, pessoas que se deparam com verdades explícitas, assim, evidentes da vida, terríveis, mas se seguram. Isso, para onde vai? Então vamos imaginar, eu escrevi um texto aqui, um trecho, um parágrafo do meu livro Psicanálise e Vidas Passadas, porque nessas lives eu estou passando por todos os capítulos do meu livro Psicanálise e Vidas Passadas. E o conceito de individuação é central para chegar às vidas passadas, porque nada mais é incluir as vidas passadas que fazer o próprio processo de individuação. Quando aparecem, se aparecem, você vai ter que vê-las. Então, individuação é um processo no qual a lagarta vira borboleta. Lindo, né? Tá cheio de imagens por aí na internet. Imagine ser a lagarta, porque a gente começa como lagarta, né? Você está apegado aos hábitos de lagarta, é tudo que você conhece. Tem amigos lagartas, com os quais compartilha todo um mundo de conhecidos e vizinhos compatíveis com lagartas. Você tem comida de lagarta, você tem um papai e mamãe lagarta, tem uma igreja para lagartas, você vê o universo inteiro a partir dos olhinhos de uma lagarta. E pior, nunca ninguém lhe explicou, que tudo aquilo é só um pedacinho muito pequenino do mundo. Você não faz ideia que não está destinado a viver para sempre como lagarta. Ao contrário, você tem planos de carreira como lagarta, já visualizou sua família de lagartinhas e tira férias para lagartas se divertirem. Não é legal? É isso. Isso é individuação. Então a gente começa como lagartas. E você não faz a mínima ideia do que é ser uma borboleta, porque uma vez que as lagartas que conseguem virar borboletas, elas não voltam para conversar com as lagartinhas. Elas vão seguindo adiante. Então, aqui a questão é mais complicada para nós, porque as lagartas reais não têm um ego. Elas têm simplesmente um código genético e seguem. Elas são agidas, assim como muitos, né, são agidos pelas questões internas, nem se dão conta do que falam, do que fazem, apesar de parecer exatamente como uma lagarta, mas ela é agida pelo seu DNA. E nós somos agidos pelos nossos complexos, pelos nossos traumas, pelos nossos medos, pelos nossos mimos, pelos nossos interesses egóicos, que muitas vezes sequer queremos ver, porque é mais conveniente assim, mas aí não há individuação. Então, não há dúvidas ou questionamentos para uma lagarta, nem crise existencial. O ser da lagarta sabe, sem saber que sabe, que um dia será uma borboleta.
Então, ela não vai entrar numa crise existencial por ficar fechada num casulo uma certa quantidade de tempo e se transformar em algo desconhecido. Se a lagarta tivesse um ego, se chamasse José Silveira Maria Semprônia, não teria consciência de ter um código interno voltado para uma transformação. Mesmo tendo um ego, não tem consciência, que ninguém tem mesmo. A partir do que é, de como se entende, constrói sua vida e planeja seu futuro. Está apegada ao corpinho de lagarta, tem aliás o inteiro guarda-roupinha, com roupinhas da moda, e não está disposta a renunciar a isso. Custou muito trabalho montar todo esse bonito guarda-roupa para lagartas, ou estudar todos esses livros, ou conseguir se enturmar naquela turma, ou conseguir ser reconhecido por aquela outra turma. Para o que mesmo tem que fazer isso, tem que desistir de tudo, ninguém está com vontade de fazer isso. Por quê? Por quê? Para dar ouvidos a estranhos sentimentos interiores que impulsionam numa outra direção. O que? Sentimentos interiores? Que isso, gente? Pelo amor de Deus, o mundo é aqui agora. Eu preciso pagar as contas. O que você está ouvindo? Essas vozes, essas coisas dentro de você? Não tem arte, não tem dança, não tem filosofia, não tem pensamento, não tem cultura, não, nem mato. A gente precisa fazer acontecer, não é? Verdade. Precisamos também fazer isso. Então, o que a gente vai prestar atenção? Aquela dúvida que questiona silenciosamente dentro de nós? E se porventura alguém for percebido conscientemente, assim será atacado com atividades e atitudes para consertar o que é esquisito e voltar ao certo. Então, o processo de individuação demanda novas prioridades. É exigente com os valores que você segue. Isso não vai acontecer de repente, não acontece. Você vai ter tempo de amadurecer e chegar lá, de aprender. Você não passa da primeira série à quinta ou à faculdade, você vai crescendo. Isso se você aceitar esse processo de crescimento, porque conforme você vai crescendo, você vai deixando para trás atividades, como qualquer criança, qualquer ser humano, que não pertencem mais à tua faixa etária. Só que a idade aqui não é biológica, é uma idade de consciência, de amadurecimento, de conhecimento, autoconhecimento, visão de mundo. Tem coisas que não vão mais te interessar, pessoas que não vão mais te interessar, amigos, trabalhos, atividades, recreios. Então, o processo de individuação é um compromisso consigo mesmos numa direção desconhecida. Por que alguém ia fazer isso? Porque o processo de individuação é um chamado interior que nos atravessa a todos e que não necessariamente podemos impunemente negar. Vai ter consequências. O processo de individuação, como Montefoschi, que vem da biologia, Montefoschi começou a carreira dela, dos estudos como bióloga. Então, ela trouxe esse olhar ainda mais da vida concreta. Então, se você se você é uma lagarta, não tem como você não virar borboleta. Você pode se prender, você pode evitar, você pode tomar muitos remédios, tem muito remédio para isso, gente, está cheio de remédio para isso. Remédio para você não pensar, remédio para você não sentir, remédio para você não questionar, remédio para você estar sempre de bem com a mamãe, com o papai, com o namorado, com a namorada. Está cheio de remédios para isso. Tem também as drogas, temos também uma série de diversões que podem servir para isso. Mas, existe algo interno que é mais forte do que as baboseiras do eu e da nossa cultura. Por isso que as pessoas estão mal. Por isso que as pessoas, apesar de tantos recursos que temos hoje e de tanta informação e conhecimento disponível, elas estão mal. A quantidade de remédio que as pessoas estão tomando fala disso, grita a realidade, que as pessoas estão mal. Elas estão praticamente fora do seu caminho.
elas não estão com elas. Elas estão extraviadas. O processo de individuação é quase que uma exigência da natureza interna da pessoa. Se ela existe em você e é forte o suficiente, nem precisa ser muito, ela vai seguir o seu caminho. Se você não prestar ouvidos, você vai pagar o preço para isso. Não tem como. Literalmente como se uma lagarta tentasse puxar o freio de mão para não continuar indo para frente. Ela vai adoecer, não vai? Vai morrer. E é assim que acontece. A quantidade de loucura, né, dos nossos tempos mostra isso. O que as pessoas fazem? Elas estão desesperadas porque elas não encontram sentido na vida delas. Aumentam a quantidade de uso de dinheiro, de drogas, de remédios, de recreação, de sexo. Aumenta, né, exploram possibilidades para se sentirem melhor. Até não dá mais. E quanto mais enveredam por este caminho, mais se afastam de si mesmas. O que é afastar-se de si mesma? Ter vergonha na cara e se perceber. E se dar conta daquilo que precisa. Que pode ser parar, que pode ser parar mesmo, parar tudo e pensar. Enfim, são pequenas coisas que fazem a grande obra. E com certeza tem uma série, se não uma série, pelo menos algumas pequenas coisas que no fundo do fundo você sabe que estão aí e que você precisa enfrentar e você não faz. Montefosco dizia: o processo de individuação acontece todas as vezes em que você dá uma resposta verdadeira a uma questão do mundo, da tua vida, da relação, de você mesmo, o que for. Quando você não repete um padrão, o teu ou dos outros, de onde for. Quando você é sincero e quando você está, portanto, alinhado com você mesmo. Então, aquilo que sai da tua boca é aquilo que você é e não porque você está sendo impulsivo. Isso não é a questão. O problema da impulsividade é que você não assume ou a responsabilidade necessariamente sobre o que você está fazendo. Não, é quando você assume e se posiciona e se coloca. Não precisa ter nenhuma briga, na verdade, absolutamente nada. A briga só serve para desviar. O outro pode brigar, é outra questão, mas você não precisa não. Quando para você é claro o negócio, é só se posicionar, é só falar. Sendo sincero, quantas vezes você é sincero, verdadeiramente? Quantas vezes você está inteiro naquilo que você está falando, íntegro? Quantas vezes, ao contrário, você está, na verdade, seguindo dois patrões, que, como Jesus falou, não dá. O processo de individuação, ele vai chamando de dentro, é uma necessidade interior, é uma necessidade, não é uma opção, não é uma diversão, ninguém envereda por isso de brincadeira. É porque é necessário. E você vai assumindo essa realidade interna e vai tomando as providências necessárias para assumir essa realidade interna e fazer o que é preciso conforme o momento da tua vida, conforme as coisas que estão acontecendo e etc, etc. E vai caminhando. Aonde você vai chegar, não sei, você não sabe, mas o que vai acontecendo é que aí sim que você vai começar a se sentir sempre mais forte, mais livre, mais verdadeiro, mais em paz com você mesmo, mais inteiro. Esse é o ganho. Talvez você tenha menos amigos, sim. Compensa. Garanto que compensa muito. Com base nesse conceito, Montefosco desenvolve uma série de outras reflexões e é seguindo esta realidade, não é nem um conceito, essa experiência de vida, é conseguindo essa, como eu diria, é difícil falar porque não é uma questão, não é uma coisa separada, não é um conceito separado da experiência de vida, mas sendo assim, é que se chega, muitas vezes, às vidas passadas.
É simples. Elas vão aparecendo ao longo do caminho, depois que você supera algumas etapas lá na frente, você vê lá na frente, vão aparecendo coisas muito diferentes. E eu sigo o meu caminho e as encontro. É assim que acontece. Bom, se tiver algumas perguntas, podem deixar aí nos comentários. Eu vou responder. E a gente vai se ver na sessão, estou acostumada a atender, na próxima live com a função transcendente de Jung, que é outro conceito junguiano muito importante para compreender, que tem no meu livro Psicanálise e Vidas Passadas, para compreender esse processo todo que leva a psicanálise a englobar o trabalho com as vidas passadas como trabalho analítico com as ferramentas psicanalíticas pós-junguianas e da psicanálise em devir, como eu chamei. Uma boa noite a todos e até semana que vem.